serão às 9 horas. Fique de pé, em nome de Jesus, abra sua Bíblia na oração sacerdotal. Os cristãos que são cristãos antigos, raiz batista, sabem onde está a oração sacerdotal. Quem não sabe, recomendo vir à última aula de EBD e perguntar ao professor, porque já devia saber, não é? Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de João 17. A nossa equipe de projeção tem o tema e a divisa do mês de dezembro? Tem aí? Não sei se tem. Não programei, mas se tiver, vai ajudar aí a colocar a arte do tema. Está lá, ó. Irmãos, completaremos agora 18 de dezembro de 1903, nós fomos iniciados como igreja lá no Curato de Santa Cruz. Lá começou a nossa igreja numa casa cedida, depois numa casa alugada, que o telhado desabou, e depois então de 1920, nós tivemos que recorrer para cá, para estarmos aqui reunidos, quando lá não tínhamos mais a propriedade para reunir. Mas lá começou a primeira igreja. Completaremos agora, quarta-feira, 18 de dezembro, 121 anos. Estará conosco o pastor Rafael Abdala. Ele foi o pregador do ano passado. Eu não me lembro de nós termos repetido conferencista aqui, não me lembro, mas o pessoal gostou tanto do pastor Rafael, que eu decidi dar um voto de duplicidade. Falei, pastor, o senhor faz os 120 e os 121, porque o pessoal gostou muito, e tenha cuidado para não pregar tão bem, porque senão voltará nos 122, né? Ele realmente é hoje um dos maiores pregadores do púlpito batista brasileiro. Tenho muita alegria de receber o pastor Rafael dia 18, para celebrarmos 121 anos. Qual vai ser o tema do mês? Nós oramos muito. E eu fiquei orando e liguei para a comunicação, como é que vai nascer esse tema? E o tema não nascia, irmãos, não nascia. Para cá, para lá, ninguém tem sugestão. Queriam colocar abençoando gerações. Eu falei, de novo não, já foi abençoando gerações, já fizemos 120 anos, queremos fazer o 121. Até que eu olhei aquele 121. Falei, o ano passado era 0, agora é o quê? 1. 120, falei, era 0, agora é 1. Aí quando eu falei 1, aí eu falei, até sermos 1. Deus me deu ali a estratégia. E eu disse, até sermos 1. Vamos falar o tema desse ano então, todos juntos? Só as mulheres juntas? Os homens agora mostram como faz, especialmente os botafoguenses felizes. Vamos juntos? Todos juntos? O que uma taça não faz, né? Todo mundo alegre, feliz, tem ninguém chorando. Até eu estou feliz, eu sou alvinegro, sou santista. Imagina a minha alegria, né? Um time preto e branco ganhando o título, né? Preto e branco, ouçam bem, né? Ganhando um título. Para mim eu fiquei muito feliz. Qual é a divisa? Vamos juntos? Vamos lá, bem bonito. Todos juntos? Só as crianças. Tem crianças aqui? E desceu as crianças. Então não tem. Então vamos nós os jovens, até 100 anos. Todos juntos? Que Deus abençoe. De onde está a nossa divisa? Evangelho de João, capítulo 17. Pegue comigo a partir do verso 18. Tá? João 17, 18. Começa no verso 18, vamos até o 23. Para hoje, será suficiente essa pequena porção da palavra do Senhor. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Vamos na tela todos juntos o verso 21, coloca na tela, todos juntos o verso 21, vamos todos, é só esse versículo nesta manhã, que vamos percorrê-lo para a nossa edificação, todos juntos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Pode sentar-se, que o Senhor abençoe a sua igreja pela porção da sua palavra que é lida entre nós.
até sermos um. A posição dos discípulos é uma posição privilegiada. Os discípulos foram cuidadosamente chamados por Jesus a uma grande missão: anunciar o amor de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor a todo mundo. O Senhor Jesus sabe que vai comissioná-los a uma grande missão. O Senhor Jesus sabe que esses 12 homens têm um nível de importância enorme para que o Evangelho chegue para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Ele vai dizer a esses discípulos, antes de subir ao céu, após a sua ressurreição: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses homens a observar todas as coisas que eu os tenho mandado. E vocês não farão isso sozinhos, porque eu estou com vocês o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, é de altíssima importância o papel dos discípulos como receptores do Evangelho de Jesus Cristo. Se você tem o boletim desta manhã, você pode ver o primeiro parágrafo da nossa pastoral, é o que eu estou agora aqui ao vivo, mencionando com os irmãos, reproduzindo o que escrevi e Deus me colocou na mente essa semana. Na verdade, eu vou ler o boletim com os irmãos, e me permitam ler, porque eu achei que isso aqui ficou poderoso demais. Eu gostaria de não sair por aí inventando coisas que eu não sei quais são, mas eu queria ficar naquelas que eu estou seguro, naquelas coisas que eu recebi e que o Espírito Santo alimentou meu coração, a ponto de entender o nível de importância de que esses anunciadores pudessem receber aos pés de Jesus agora uma lição de que o melhor evangelho a ser pregado, e que o melhor testemunho a ser anunciado, e que a forma pela qual o mundo compreenderá o Evangelho é através da unidade do corpo de Cristo. Jesus ora e intercede ao Pai, uma intervenção divina sobre os discípulos. Ele pede ao Pai que aqueles discípulos sejam capazes de refletir de tal forma a unidade, para que crentes no futuro experimentem unidade e amor, de modo que o mundo inteiro reconheça, a partir da unidade e do amor daquele primeiro corpo de discípulos de Cristo, a graça de Cristo e a ação de Jesus Cristo na vida deles. Eu retirei 4 lições desse modelo de unidade que o Senhor deseja que desenvolvamos como igreja ao longo dos próximos domingos. O modelo de unidade que nós queremos desenvolver, irmãos, é uma unidade pela qual Jesus intercedeu e orou. E essa unidade é de natureza definitivamente espiritual. Há pessoas que se unem na carne, há pessoas que se unem na tristeza, há pessoas que se unem na alegria, há pessoas que se unem por propósitos múltiplos. Brinquei essa semana lá no Instagram, fiz uma brincadeira, irmãos. Pastor não pode brincar não, pastor tem que ser um homem sério. Brincou, deu ruim. A torcida do Botafogo é uma das menores do Rio de Janeiro, consumadamente a gente tem que reconhecer, né? O Flamengo é uma multidão, o Vasco tem um grupinho lá, o Fluminense está ali, e a do Botafogo historicamente é a menor em quantidade. E eu brinquei, falei: pessoal, a Kombi dos torcedores do Botafogo já chegou. Rapaz, choveu o assunto. Eu não respondi a ninguém, falei: deixa lá. Eu com meu bom humor, com a minha alegria, torcedor santista alvinegro, doido para o Botafogo ganhar, porque falei: tem que ser preto e branco, vermelho e preto não aguento mais. Deus sabe, Deus sabe. Aí eu fiquei vendo os meus irmãos lá e eu falei: por que o povo se uniu? Agora veja a resposta do indivíduo. A torcida, irmãos, foi a torcida que mais comprou ingresso na história de final de Libertadores. Nunca antes se encheu com um grupo só. Ou seja, pode ser pequeno, mas quando você quer, você faz. Não sei quantos ônibus, não sei quantos aviões, mais de 50 mil lá. Aí eu pensei: meu Deus, vamos aqui para nós. Hein, Mateus? Se fosse para pregar o evangelho, hein? Uma cruzada com Billy Graham, uma cruzada com Hernandes, com alguém lá no estádio da Argentina para falar de Jesus. Teria quantos ônibus, irmãos? A gente precisa pensar hoje aqui que o nosso nível de alegria pelo Evangelho precisa ser maior do que qualquer coisa no mundo.
Porque não há mensagem mais importante. Não há nada que nos custe mais caro. Não há nada que seja mais poderoso, mais relevante, mais intrigante, mais apaixonante, mais envolvente do que a graça de Jesus por um homem perdido como eu. Estava perdido e fui achado, estava morto e revivi, o Senhor me salvou. Eu tenho motivos para dar glória a Deus ou não tenho, irmãos? Glória a Deus! Quando vi, irmãos, a alegria desses irmãos ali torcendo, e como ontem eu orei, o Senhor, quando expulsaram aquele meu, eu estava aqui no casamento, irmãos, casamento começando, eu de olho no celular, casamento começando, eu de olho no celular. Aí falou, expulsa o jogador do Botafogo com 1 minuto, falei, o reino das trevas começou a agir. Como é que pode jogar uma final com 10? Foi uma superação total. Hoje eu quero dizer aos irmãos que o Senhor Jesus pegou, entenda o que eu estou dizendo, não foi 11, né? 12 homens, e para mim 11, porque um coitado, devia ser preto e vermelho esse coitado, ficou para lá. 11 homens especiais, e nos marcou com a história do seu santo evangelho. De onde vem essa marca importante em que 11 homens recebem uma mensagem e a transmitem com poder e autoridade, e isso chega, irmãos, até nós. Vai dizer em Atos dos Apóstolos, aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aonde? Chegaram até nós. Por quê? Porque a unidade pela qual Jesus intercede, está no seu boletim, é uma unidade definitivamente o quê, irmãos? Espiritual. Qual é a oração de Jesus? Volte ao versículo 21, a fim de que todos sejam um. Ele não está pedindo para você pegar a sua massa de modelar vermelha e sua massa de modelar branca e junte com a do seu irmão e fica uma coisa só. Não, você vai ser vermelho e ele vai ser branco. Nós seremos ambíguos. Nós seremos pessoas distintas, isso é verdade. E sejam ambos, uma o quê? Só carne. A ambiguidade permanece, está no versículo. Mas veja, que a nossa unidade será num vínculo espiritual. Onde nos encontramos, irmãos, e onde somos um? Eu pequeno e você grande, um mais largo, um mais curto, um branco, outro preto, um amarelo, um outro é vermelho, não importam as cores. Onde nós nos encontramos? Na cruz de nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Essa unidade é espiritual quando nós decidimos viver o Espírito do Cristo. É ali que nos encontramos. Quando se levantam pacificadores, há unidade espiritual, sim ou não? Quando temos fome e sede de justiça, há unidade espiritual, sim ou não, irmãos? Quando nos injuriarem e disserem toda sorte de mal contra nós, e nós bendizermos o nome do Senhor, não maldizer, mas bendizer, há unidade espiritual, sim ou não, irmãos? É no ensino do Cristo, na verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a igreja se encontra. É na beleza do Evangelho que encontramos unidade, quando há no ensino de Cristo o privilégio de amarmos até os nossos inimigos. Quando o mundo vir uma geração como esta, verá que ela tem em Cristo e no Calvário e na morte, vida e ressurreição de Jesus, unidade espiritual. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência, a igreja precisa ter uma mesma mente, um mesmo esforço, um mesmo propósito de seguir e servir e amar a Cristo e amar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais do que Paulo, irmãos, e ninguém menos do que Paulo fala sobre unidade de fé e unidade espiritual. Abre Efésios 4, pode abrir a Nova Almeida atualizada, por favor. Efésios 4, versículo 1, veja o texto. Que grandeza e que riqueza que temos Paulo ilustrando como discípulos de Jesus alcançam unidade espiritual. Efésios 4, de 1 a 6, está lá na tela. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em o que, irmãos? Abre um parênteses, suportar aqui é ser o suporte, é dar o suporte, é ser a base, o alicerce para que seu irmão caminhe. 3, vamos juntos, irmãos, todos juntos, fazendo tudo para preservar. Irmãos, fazer tudo, muitas vezes é anular alguma coisa que eu tenho vontade de fazer. Fazer tudo, muitas vezes é guardar uma palavra que pode destruir a unidade do corpo de Cristo. Um domingo como foi o domingo passado, nós vivendo o que nós vivemos aqui,
Irmãos, batismos, a água não para de mexer em nossa igreja, é a água do movimento, a água espirra para todo lado em nossa igreja, porque estamos crescendo e vendo. Depois tivemos a certificação desses irmãos, e os irmãos saem da igreja aí murmurando, isso aqui. Ó, meu irmão, guarda para si. E no momento em que o irmão puder, numa reunião, tratar do assunto com seriedade, com integridade, com liberdade, faça, mas não saia pelos corredores da igreja amaldiçoando uma igreja viva como a sua, meu irmão. Porque no dia em que ela morrer, o batistério não balançar e este culto não tiver vida, com uma hora você vai para casa chorando, porque o Espírito de Deus não esteve aqui. Repreenda a sua língua, guarde seu coração, para que o mover do Senhor tome sua casa. Você verá seus filhos neste templo, louvando e bendizendo o Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E me refiro a você. Eu falo com você, crente. A unidade precisa ser vista, nossos lábios precisam ser trabalhados, nosso coração precisa ser guardado, porque se Deus está neste lugar, eu glorifico, e se eu não posso, eu então me ausento, mas deixo o Espírito do Senhor encher a casa dele com a sua glória. Paulo fala sobre isso, versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também em uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Versículo 6, irmãos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E está em quem, irmãos? Em todos. A não ser que você se sinta excluído dessa graça. E você pode. Sabe, irmãos, rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E Deus não chamou feiticeiros para a igreja. Chamou santos. Eles não se rebelam contra o Senhor. Eles amam as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o que, irmãos? Filhos de Deus. É simples assim. Ou sabemos e temos o selo do seu Santo Espírito, ou não temos. Segundo ensino, irmãos, a unidade pela qual Jesus intercede preserva e respeita diferenças. Veja o versículo 21, a parte central do versículo. E como tu, ó Pai, está em mim e eu o quê? E eu em ti. A parte central do versículo 21. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. A unidade pela qual Jesus intercede, preserva e respeita as diferenças, porque ela é caracterizada pela liberdade e integralidade, mediante uma preservação nítida e intencional das diferenças. Jesus pode afirmar, eu e o Pai somos o quê? Um. Veja o verso 30 do mesmo capítulo. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele não disse, Deus anulou o Filho, o Pai se anulou e eles se tornaram uma unidade, anulando-se a si mesmo. Não. Ensino primoroso da doutrina da Trindade. Pastor Lucas, eu creio que pastor Pedro, o pessoal faz isso muito bem, lá no nosso terceiro episódio do Crosscast, eu não sei se é o terceiro, o segundo, está lá, né? Tem até pouca visualização, o pessoal não viu muito esse projeto, mas é um projeto fantástico. O que o pastor Pedro e o pastor Lucas dizem lá naquele Crosscast, eu acho que é um dos primeiros, é primoroso. Há um respeito à pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Santo Espírito, mas eles como pessoas, mesmo distintas, são um, irmãos, em o quê? Em essência. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, também não é o Filho. Mas veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o quê? Um. Muita gente acha que quando falamos em unidade, que a sua individualidade, as suas particularidades serão anuladas ou desrespeitadas. De jeito nenhum. E os irmãos perdoem se em algum momento eu me excedo aqui com a brincadeira, mas irmão, seja você flamenguista, seja você fluminense, seja você vascaíno, seja você santista, botafoguense, nós nos amaremos a todos, porque em Cristo somos o quê? Um. E ame seu irmão. Quando ele entrar com uma camisa dourada, bonita do Botafogo na igreja, gigante, sentar logo na frente, ame seu irmão. Ame seu irmão. Ele não é o idólatra, ele não é um fanático, ele não é um doido, ele apenas tem uma paixão, ele gosta de uma bola, como eu também gosto. Eu gosto tanto de uma bola que eu estou cultivando uma. Ó, já notou? É, meu irmão. Agora, por favor, pare de tentar achar que todo mundo vai ser igual a você. Nem na sua cor, nem no seu tamanho, nem no seu formato. Em Cristo somos diferentes, mas em Cristo somos o que, irmãos? Um. Imagina eu querendo ter a cor da Lúcia. Meu Deus, haja bronzeamento, vai ficar caro.
Eu sou esse branco amarelão mesmo aqui, graças a Deus por isso. E a Lúcia, essa morena, e a irmã branquinha. Olha o Mateus, né, Mateus? Branquinho como a neve. Eu posso olhar, irmãos, e dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque a igreja tem uma paleta de cores maravilhosa, uma beleza de multiformatos maravilhosos, e cada um de nós, respeitado em nossa individualidade, teremos uma unidade de pensamento, uma unidade de coração, porque em Cristo somos o que, irmãos? Um. Ninguém deve desrespeitar o seu irmão e querer que ele mude para ser igual a você. Você está cantando em pé, o irmão está sentado. Deixa ele louvar sentado, ele é introspectivo. Respeita seu irmão, ele não vai acompanhar você, ele não acompanha seu ritmo. Tem irmão que canta um corinho, no segundo ele já senta. Cantamos mais dois, ele está sentado. Eu digo, está de alma em pé. Aleluia, irmãos. O último que foi falar do irmão, o irmão levantou a costa e falou: fiz cirurgia no joelho, você não viu não? O irmão nem orou por ele. Eu falei: se tivesse orado, saberia. Começam as brigas doidas por aí, eu falo: para por aqui e respeita a individualidade, porque nós somos individuais, mas nós somos um como comunidade. Isso é bonito, sim ou não, irmãos? Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. O plano de Cristo para a igreja não é uniformidade. Todo mundo usando o mesmo uniforme, ainda que é bonito, né, Angélica? Umas camisas aqui, Só lhe deu glória, todo mundo com a camisa. É bonito, mas não é a ideia de unidade de Jesus. A ideia de Jesus não é uniformidade e nem unanimidade. Ah, pastor, bota essa flor verde ou vermelha. Vocês decidem. Se colocar as duas vermelhas é porque a maioria gostou. E se colocar uma verde do lado e a vermelha do outro, de glória a Deus, no altar estão todos os perfumes da igreja. Porque nós não precisamos, irmãos, concordar sobre a beleza das flores. Eu posso gostar de uma flor e você de outra. E Deus nos fará um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se eu falar algumas coisas que eu não gosto de comer, você ia morrer. Mas fazer o quê? Eu não gosto. Você diz assim: ah, tem que ser obrigado a comer. Eu não sou obrigado a comer não, né, Berinho? Sou não, eu como o que eu gosto. Ah, dá licença, a boca é minha, o gosto é meu. Me respeita, vai. Nós somos um, mas temos particularidades que precisam ser cuidadas, que precisam ser o quê? Respeitadas. Terceiro, irmãos, vamos lá? Os discípulos jamais possuem essa unidade em si mesmos. Estão comigo, sim ou não? Os discípulos jamais possuem essa unidade em si mesmos, em sua própria força de comunhão ou em seus laços e afetos pessoais. Essa unidade não procede de nós. Pega o seu boletim, está no terceiro ponto já estamos caminhando para o final. Irmãos, o texto diz: também eles estejam em nós. Veja o verso 21, só você ler. Primeira parte já falamos, segunda parte já falamos, estamos na terceira parte do versículo. Também eles estejam em nós. Essa unidade não está em nós mesmos. Olha lá, ó. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. É nessa parte que nós estamos, também eles estejam em nós. Onde nos encontramos em unidade? Não no nosso esforço, somente no nosso esforço, não nas nossas lutas, mas nós seremos um quando nos princípios e valores do reino de Deus nós nos encontrarmos. Bem-aventurados sois vós. Pensa comigo. Limpos de coração, pobres de espírito, os que choram porque serão consolados, os pacificadores, né? Aqueles que bendizem e decidem não maldizer, mesmo quando perseguidos, quando vos tornarem sal da terra e o que, irmãos? Luz do mundo. Há unidade nisso, sim ou não? Quando os princípios da oração que nos são ensinados são respeitados. Entra no teu quarto, tranca a tua porta. Por que entra no quarto e tranca a porta? Você não ora para aparecer, você ora para que Deus cresça. Você ora para que a verdade dele chegue. Não é uma coisa para você se mostrar, é uma coisa para você invocar o reino de Deus e o reino de Deus se projetar. Quando todos esses princípios são praticados, nós nos encontramos sim em laços de unidade, em laços de comunhão. Nós não vamos promover comunhão por nós mesmos, eu e você lutando pela nossa comunhão. Não, nós lutamos para permanecer em Cristo. E quando Cristo é o elo comum entre eu e você, nós temos comunhão uns com os outros. Por que eu não tenho comunhão com meu irmão? Vou dar um exemplo muito simples. Porque eu não consigo perdoar. Perceba, se falta perdão, falta um dos princípios do Evangelho. A Bíblia manda perdoar quantas vezes? Quantas vezes? Isso é o infinito. Então alguém está brigado com seu irmão, rompido com seu irmão, não perdoa. Você percebe que ele não tem unidade. A falta de unidade é exatamente porque ele não foi a Cristo e ao ensino de Cristo, que determinou: perdoe,
70 vezes 7. Tirou Jesus, acabou. Tirou o elo de ligação, acabou. A união vai permanecer? Não. A unidade vai existir? Não. Devia perdoar, mas ele está agindo na carne. Falta perdão, falta Cristo, falta o elo de comunhão. Não adianta seu esforço, não adiantará nada, porque só o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? De todo pecado. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem aqui e dizer aos irmãos que a última e maior aplicação desse sermão é que há uma grande responsabilidade sobre a igreja. Quanta responsabilidade repousa, portanto, sobre a igreja de Jesus? Qual é o objetivo da unidade, não da uniformidade? Qual é o objetivo da unidade e não da unanimidade? Qual é o objetivo da igreja ser una, irmãos, e uma só igreja como corpo, no símbolo do amor de Cristo Jesus? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Coloca na tela João 17, 21, a última parte. João 17, 21, olha o que a unidade implica e olha onde vamos chegar se nesta manhã sairmos daqui depois dessa mesa de comunhão dizendo, nós somos um. Diferentes, cores, formatos, tamanhos, personalidades. Seu pastor tem uma personalidade diferente, meus irmãos, pergunta para minha esposa, espero que ela não conte tudo. Diferente a personalidade do seu pastor. Mas todos os dias agradeço a Deus, que apesar de mim, o Senhor nos tem usado para abençoar famílias. É ser humilde, é ser longânimo, é ter bom ânimo. Eu não preciso ser bem interpretado por todos, nem entendido por todos. Eu só preciso permanecer em Jesus, que com o tempo tudo se arruma, porque o mundo verá que nós estamos em Cristo Jesus. Não servimos nossas vaidades pessoais. Não ofendemos ou brincamos com as pessoas com o coração sujo. Abre aqui um parênteses, irmãos. Tudo é puro para os que são puros. Se você vê maldade, às vezes, na brincadeira de um pastor ou de alguém, preste atenção, pode ser que seu coração esteja impuro. Pode ter certeza, porque não há impureza no coração daquele que às vezes está brincando com o coração tão puro, e tão limpo, tão lindo, tentando trazer as pessoas para perto e mostrar que a vida é tão bela, tão colorida, tão cheia de grandeza. A gente precisa rir um pouco. E quando a pessoa se mostra tão grosseira, tão estúpida, a Bíblia diz, tudo é puro para os que são puros. Mas para quem está na carne, irmãos, tudo é sujo. Tudo é sujo. Que Deus ilumine nossos olhos. Que Deus limpe o nosso coração. E nos faça nos alegrarmos mais. Porque há um objetivo aqui. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo anseia consciente e inconscientemente pela unidade genuína do corpo de Cristo. De uma comunhão real entre os cristãos. Quando o mundo constata nos discípulos de Jesus que a unidade e a comunhão livre e plena estão sendo vividas numa igreja e num rebanho com amor abnegado, irmãos, haverá sim uma crença absoluta de fé no Criador. E obviamente essa crença vai irromper não só na igreja, irmãos, ela vai chegar a todas as gerações. Sabe o que atrai o mundo para a igreja e para uma comunidade que se diz corpo de Cristo? A unidade, porque o mundo percebe com tantas guerras, com tantos conflitos, com a polarização política do jeito que está, a igreja vivendo em unidade, só o sangue de Jesus. Quando Jesus pregou e disse, quando erguida for a cruz, todos atrairei a mim, você pergunta, qual é o poder dessa atração? Qual é o poder dessa atração? É o sangue de Jesus, é a vida de Jesus, é o vínculo da igreja vinculada a Jesus. Quando uma igreja vive vinculada em unidade com Jesus, irmãos, o mundo não lhe pode resistir. Mas inversamente, do contrário disso, toda desunião dos discípulos, toda a má fé do relacionamento na comunidade, toda a desordem, a falta de unidade vai implicar diretamente no poder de proclamação de mensagem da igreja. O envio de Jesus hoje vai ser refutado. A mensagem de Jesus vai ser questionada, porque se Jesus não tem poder de unir a sua igreja, como vai unir o mundo que está lá fora? Que o mundo, que a igreja, e que nós hoje, nesta manhã, lutemos por nossa unidade como igreja, porque ela é fundamental para que o mundo conheça Jesus Cristo, para que a obra de evangelização de Jesus Cristo e para que a anunciação de sua mensagem alcance todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Fique de pé, vamos terminar essa mensagem. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, 14 e 15. Eu quero terminar
orando nesta manhã pela unidade de nossa igreja. Até sermos um. Esse é o tema de hoje. Até sermos um. Abra sua Bíblia, Colossenses 3, 14 e 15. Colossenses 3, 14 e 15. Já está na tela. Irmãos, há um vínculo. Há um vínculo que nos une. Irmãos, há um elo que nos faz resistir. Toda corrente não será mais forte do que o seu elo mais fraco. Entenderam o que eu disse? Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Pegue uma corrente e tensione, tensione, tensione. Tensione e tensione essa corrente. Ela vai romper no seu elo mais fraco. Os fortes resistirão, mas o mais fraco se romperá. Onde deve estar o elo mais forte da igreja? Onde está o elo que mantém essa corrente unida, apesar de todas as tensões que nos são impostas? Rivalidade de clube, de time, competições e tudo que nos impõe uma sociedade ainda muito pecaminosa. Como resistiremos? Pelo nosso elo mais forte. Vamos ler juntos? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Irmãos, acima de tudo isso, acima, no alto, a parte mais alta, o topo de nossa comunidade e comunhão acima de tudo isso, porém, estejam revestidos do amor, que é o quê? O elo perfeito. Ele chama de vínculo da perfeição. A tradução Revista Corrigida mais antiga vai dizer assim: o elo mais forte, o vínculo é o elo mais perfeito, o elo de comunhão, o vínculo de perfeição. Porque o apóstolo Paulo disse isso. Continua comigo na tela. Vamos lá? Juntos. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Se somos chamados a um só corpo, o vínculo que nos une é o amor. Irmãos, caridade. Caridade em tudo que for fazer. Porque sem caridade, nada faz sentido. Eu posso vender bens, eu posso queimar o meu corpo. Lembra 1 Coríntios 13? São símbolos, pratos que retumbam com som de metal. Não causam impacto nenhum. Porque sem o verdadeiro amor, eu nada seria. Que amando os meus irmãos, que amando a minha comunidade, que amando e respeitando o meu pastor, que trazendo suas críticas no lugar e hora acertado, não difundindo e espalhando a quebra de comunhão da igreja, você verá o quanto você vai crescer. E como vínculo da comunhão, o elo, o amor, estará entre nós. Vamos orar?